Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da terça-feira. Por aqui, Rudinho Bombassaro, especialista canino. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana e eu tenho certeza aí que muitos tutores aqui já vão se identificar com essa questão. Latidos. Quando eles são latidos naturais e quando eles são latidos em excesso. Mas sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está fazendo a nossa aula aqui diretamente de Gramado. Eu e a Prof. Fê, que nem eu falei, o Mylon, o B, estamos de férias, mas sempre gosto de vir aqui compartilhar conteúdos com vocês, conteúdos relevantes e para isso, né, não tem férias. Eu amo fazer isso aqui, eu adoro a audiência de vocês todos aí e eu sei que toda terça-feira vocês estão esperando aí, então sempre a gente prepara temas muito legais, muito bacanas aí, independente do local que a gente esteja, né? Mesmo de férias, né? É com o maior prazer que a gente vem aqui para compartilhar com vocês aí as nossas experiências quanto a essa questão, né? E o que realmente dá certo e o que muitas vezes mascara esse problema. Sejam todos bem-vindos. Tô vendo aqui que o nosso amigão Adilson entrou. Boa noite, meu velho, tudo bem? Acabei passando pela tua cidade hoje ali. Show de bola. Ô Fê, cidade linda, né? Nova Petrópolis, gente. Aqui na Serra Gaúcha é lindo demais, né? Até sugiro aí, quem quiser tirar umas férias aí, venha pra Serra Gaúcha em Gramado, porque é tudo do bom e do melhor, né? O clima é bom, as comidas são, nossa, muito boas também. Então super recomendo aí. Estamos juntos aí sempre, meu amigo. Obrigado, meu querido. Aqui tá me acompanhando lá de São Paulo, gente, de São Paulo. Mas antes de tudo aí, eu quero que você já mande aí esse aviãozinho aí para vários apaixonados por cães. Mande para 3, para 4, para 5. Vamos aumentar a audiência porque o assunto é muito relevante, é muito importante. Latidos em excesso, como identificar, por que acontece essa questão, por que se eu não corrigir essa questão, o que pode se transformar essa questão, né? Eu já tratei muitos cães na parte presencial lá no Espaço Pet, onde muitos tutores receberam notificações, multas e até ordem de despejo. Em virtude do quê? Em virtude dessa questão que para mim, né, se a gente deixar protocolar, se a gente deixar, né, e não resolver, vai se agravando cada vez mais. Então hoje o tema é muito bacana, latidos em excesso. Quem aqui já não se deparou ou não se irritou muitas vezes com essa questão? Só que se irritar não funciona, gritar não funciona, né? Se descontrolar com essa situação não funciona. Então hoje eu quero trazer para vocês aí um baita conteúdo. E lembrando, a aula a gente não salva mais no feed, ela vai lá para o meu grupo de Telegram e também para o canal do YouTube, que é um super projeto que a gente startou agora com conteúdos muito maiores, né? Conteúdos que eu consiga, olha, o Adilson colocou aí, 1.550 quilômetros, né, de distância, mas estamos te acompanhando. Show de bola, meu querido, show de bola. Limpadora Galatrax também está conosco aí, sou o Daniel, da Limpadora Galatrax, limpeza de estofado, aí fazendo propaganda com o Rudinho aí, ó, show de bola. Ó, recomendo aí, ó, tá vendo, ó? Estofados daqui de Sorocaba, ó, São Paulo, ó, empresas da Grande São Paulo na nossa live aí, buscando também uma propaganda, show de bola. Isso mostra, gente, que a gente tá no caminho certo e sempre buscando, né, compartilhar com vocês tudo que deu certo na nossa vida nesse fantástico mundo dos cães. Então fico muito feliz, mas vamos convidar mais galera aí, vamos lotar essa sala de aula, porque o tema aí é bem bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas, né, eu sempre tenho o meu caderninho de anotação, pegue o seu aí também, porque eu sempre ensino o que eu faço e o meu passo a passo, né? O meu passo a passo para resolver essas questões, né? O Vitor aqui, Paulo. Oi, Rudinho, lembra de nós? O Theo, Espírito Alemão. Ah, com certeza, com certeza. Quanta galera que a gente já passou, tanto no trabalho presencial como no trabalho digital também, né? Através do nosso curso completo de psicologia canina, através do nosso método Sniper também, que se você tiver problema de xixi e cocô, é só entrar na nossa bio, vai estar o clique lá, né? Vai estar o link lá, só clicar que você vai ter um acesso aí muito bacana a um dos melhores métodos do Brasil aí na questão de xixi e cocô.
O Mylon tá aqui, né? O meu aluninho, né? Olha aqui onde é que ele tá, ó. O Mylon sempre me acompanhando, né? O menino live, né? Tá sempre comigo aí, se caso a gente precise dar algum exemplo, ele já tá à nossa disposição aí também. Tá, gente? Mas vamos lá, pega o seu caderninho aí, vamos anotar. Se você quiser rever essa aula, né? Vai estar lá no nosso grupo de Telegram. Amanhã eu tô colando o link, vocês sabem que logo depois da aula, né, no outro dia a gente acaba colando o link aí, você clica e cai direto no grupo e reassiste a aula, vê algum detalhe que eu dei aí, né, para você poder ser mais eficaz aí nessa correção, nessa reivindicação que eu vou falar bastante hoje sobre latidos em excesso. Eu anotei para nós começar aqui o nosso conteúdo já caindo de cabeça, latido natural e latido excessivo, né, como identificar. A gente sabe que o latido do cão sempre tem um gatilho, sempre tem um gatilho. E eu quero mostrar para vocês algumas situações que quando esse latido ele não é natural, né? Alguma coisa está acontecendo com esse cão e você vai ter que prestar mais atenção. E a gente sabe também que o latido do cão é uma forma de comunicação deles. Então, se for um latido natural, vamos dar um exemplo clássico e básico. Tocaram uma campainha aqui. Blim, blom. Bau, 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 bau. Bau, 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 bau. O cão avisou. O cão avisou. Então isso é uma comunicação, é uma linguagem dele. Então, até então, né, ele me avisar, eu chamo às vezes, né, que quem tem cachorro em casa, um ou mais, não precisa ter campainha, né? Porque muitas vezes antes de apertar a campainha ou o interfone do prédio, eles já latem, né? São campainhas de patas e pelos, são alertas, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando esse latido, mas não desce, mas não sobe. Quando ele tá chorando para vir no meu colo, quando esse latido ele é em excesso, acaba acontecendo muitas situações desconfortáveis, né? E pode acontecer aí na madrugada, pode acontecer durante o dia, pode causar estresse com síndicos. Então é um problema que eu intitulo aí até um problema grave, né? Se eu deixar passar e não tomar uma atitude nova. Mas, seguindo no nosso conteúdo, eu sempre digo, né? O cão ele tem um gatilho de latido. Todos os cães, eles defendem um território. Pelo quê, né? Por proteção. Então, quando o cão tá lá num pátio, né? E ele nem precisa ter o DNA. Ele nem precisa ter o DNA de cão de segurança. Rottweiler, pastor, mastim, pitbulls, malinois. Não, ele nem precisa ter esse DNA, né? De cão de segurança, cão de proteção. Tu botar um vira-lata no pátio lá, né? Um SLD, se ele se sentir que ele tem que defender aquele território, aquele pátio, ele vai latir. Então, muitos cães latem por proteção. Por proteção. Quando é um latido por proteção, cara, eu vou dizer pra vocês, eu não corrijo o cachorro nessa situação. Por proteção. Porque ele tá te avisando que algo vai acontecer. Né? Algo vai acontecer. E ele não tá se sentindo confortável com a situação. Então, latidos por proteção, anota aí, eu não corrijo. Né? Porque eu posso estar apagando o alerta desse cachorro. Lá em casa, por exemplo, tá? Lá em casa, por exemplo, eu tenho uma Rottweiler que é no pátio e eu tenho um Shih Tzu. Eu costumo dizer que o Thor, né? O Thor também ele fica no pátio com um cão maior, mas porque o Thor também tem um temperamento, e é um Shih Tzu, tá? Fortíssimo, né? E ele desempenha muito bem o Shih Tzu, para vocês verem, né? O papel de segurança. Inclusive, quando eu vim pra cá, eu dei as instruções pra nossa colaboradora lá. E eu falei, tu coloca o Thor no pátio junto com a Fiona, que eles fazem segurança. Meu Deus, o Shih Tzu faz segurança? Sim. Então, quando é um latido por proteção, né, muitas vezes se você for corrigir o cachorro, você vai estar apagando aquele drive, vai estar apagando aquele alerta, aquele sinal, né, que algo vai acontecer. E aí você se coloca aí né, vamos dizer assim, né, na terceira pessoa, assim, do bandido, daquele possível invasor, vamos dizer assim, né? Eu sei disso porque eu já treinei muitos cães de segurança. A minha vida veio do cão de segurança. Então, quando eu falo que o meliante ele vai escolher uma casa que não tem cachorro, é 100% de certeza, tá? Porque entre uma casa que tem lá um Shih Tzu, um vira-latinha, ou um Rottweiler que tá latindo, claro,
cães mais pesados de porte grande com DNA, aí nós vamos ir a 1000% que não vai entrar, tá? 1000% que não vai entrar. Agora, mesmo um vira-latinha, né, no pátio, mostrando, né, que tá latindo e fazendo aquela não algazarra, né, não seria essa a palavra, fazendo aquele estardalhaço, vamos dizer assim, o cara não vai entrar, né, não vai conseguir, né, porque ele vai se sentir incomodado e automaticamente esse sinal vai para as pessoas que estão em casa. Então, latido por proteção, se você se identificou com essa questão aí, minha canetinha falhou aqui, eu não corrijo, tá? Latido, outro tipo de gatilho de latidos, tá? Por medo. Latido por medo. É quando o cão se sente ameaçado por algo que, de certa forma, ele não conseguiu superar. Então esse cão, ele entra num grau de medo que ele usa esse recurso do latido para expelir, para afastar, né, aquela possível insegurança que ele está sentindo em cima da situação que ele está vivendo no momento. Então, quando é um latido por medo, ele vem não só com um latido. Como é que eu interpreto isso, tá? É um latido recuando, é um latido cabisbaixo, é um latido mais é um latido mais contínuo, é um latido de orelha para trás, é um latido de cauda para baixo, passando a linha das pernas. É um latido de medo e muitas vezes um grau extremo de medo, né? Se vocês olharem aí, né, muitos vídeos do YouTube, muitas vezes quando anjos, né, ainda tem isso, tá, gente? Tem pessoas aí com um coração gigante. Muitas vezes a gente se depara com um cão em perigo e essas pessoas, né, filmam um resgate. Vocês vão ver que quando o cão ele tá debilitado, ele tá com um grau extremo de medo, né, ele usa aquele latido, né, não aquele latido com dominância para frente, que nem fosse esse primeiro que eu estava comentando com vocês, num estilo de proteção. Até para me dar umas características também, eu acabei, né, dando o gatilho da proteção, mas um latido de proteção é um latido mais pausado, né, né? Você pode interpretar dessa forma, orelha para frente, cauda para cima, o cão fica oriçado, o cão late com expressão corporal para frente, enfrentando aquela situação. Então isso é um grau de proteção, tá? Um grau de medo, ele é o contrário, né? Eu quis dar esse exemplo. Ele é o contrário da situação de proteção. É aquela situação que eu falei agora, né? Muitos vídeos, se você botar no YouTube de resgate de cães, é aquele cão que ele usa aquele latido mais para trás, mais cabisbaixo, sem muito contato visual, aquele latido assim, né? E muitas vezes até acaba usando o último recurso canino, que é os dentes, porque ele usou tanto aquele latido, mas a pessoa está ali para resgatar. Ou também, né, a gente vê maus tratos também em vídeos aí, onde o cão está se defendendo e latindo. Então, muitos cães latem por medo também. Rudinho, como é que eu posso ajudar esse cão que late por medo, porque esse gatilho de medo, né? Esse gatilho de medo, gente, startando esse latido, você tem que fazer esse cão que absorveu, né, usar esse recurso pela situação que ele viveu, pode ter sido por maus tratos ou diversas situações que tá no histórico dele, fazendo ele enfrentar as situações. Isso é psicologia canina. Isso é psicologia canina. E é a raiz da psicologia canina. Eu tratei inúmeros cães, né, com baixa autoestima que usavam esse recurso, esse gatilho do latido, para se defenderem de situações, trânsito, pessoas, barulhos um pouco mais intensos. Então são várias situações, tá? Então esse latido por medo, ele é um latido que tem que ser tratado, é um latido que tem que ter uma reabilitação, é um latido que muitas vezes, se o cãozinho com medo está dentro de um apartamento e ele se sentir ameaçado com algo que passou no corredor, né, do apartamento desse tutor, ele vai latir e ele não vai parar, ele vai latir, não vai parar, né, mas porque algo aconteceu, né, e eu preciso fazer ele superar. Mas como eu faço ele superar? Fazendo ele enfrentar a situação, né? Eu uso muito a guia unificada, né, para passar pelo local, muitas vezes que ele entra nesse grau de latido, né, por insegurança, e faço ele enfrentar a situação. Mas vamos adiante.
Outra situação que eu acabei de falar antes, né? O cão que late por alerta. O cão que late por alerta. Ele é diferente do cão de proteção e do cão com grau extremo de medo que starta esse recurso, tá? O cão de alerta é porque algo desconhecido vai acontecer. E que nem eu disse, né? Os cães, gente, eles têm esse DNA de território, né? Esse DNA de proteger a matilha, proteger a tua família. Então, muitas vezes, né? Por eles terem uma audição muito aguçada, né? Inúmeras vezes a mais do que o ser humano, se eu fosse contar aí esses decibéis, né? Muito mais, né? Eles ouvem 8 vezes a mais do que o ser humano. Então, qualquer barulho, né, que ao ouvido, à audição humana é imperceptível, para os cães ele é nítido. Então, muitas vezes, para ele defender o bando dele, que é a sua família e outros cãezinhos do apartamento ou da casa, da sua residência, ele vai latir. Então, é um latido de alerta. Latido de alerta, eu identifico que se não tiver um excesso, é permitido. Se não tiver um excesso de latidos, é permitido. Então, ele ouviu, latiu, te deu alerta e cessou. Show de bola. Latir, eu sempre digo que é canino. Latir é canino. Não parar é desequilíbrio. Essa é a diferença. E eu estou dando alguns pontos de start de latido e formas de latido e o porquê, tá? Outra situação que eu intitulei aqui é a questão da solidão canina, né? Os cães não nasceram para ficar sozinhos, né? Eles já nasceram em matilha, vivem em matilha. Depois da matilha original e a matilha da espécie deles, eles vêm para matilha família, que são as nossas casas. Então muitos cães também latem por quê, gente? Pela solidão e acabam despertando o quê? Ansiedade por separação. Ansiedade por separação. Gente, manda aviãozinho aí que nós vamos bater 50 na sala hoje e eu vou ficar muito feliz. Se passar de 50, então é graças a vocês que são alunos aí super comprometidos, que nem esse professor aqui, que também é super comprometido. A mim não importa o local, se está de férias ou não, eu venho aqui toda terça-feira dar uma super aula para vocês aí, e eu sei que vocês estão esperando, então manda coraçãozinho, porque essa interação de coração, de avião, de me mandarem aqui também, ó, no chatzinho, perguntinhas, é tudo isso que é essa troca, né, gente? Essa troca é a minha motivação, a motivação da minha família Matilha, da Prof. Fê e todos que cercam o Rudinho Bombassaro aí, nesse fantástico mundo dos cães. Mas eu estava falando aqui de solidão, para não perder o raciocínio. Gente, a solidão canina, ela desperta essa ansiedade por separação. E por que muitas vezes os cães, né, eles não têm essa questão e acabam adquirindo e usam o latido em excesso pra caramba? Pra quê? Para trazer o tutor de volta. Para trazer o tutor de volta. Entre as características da ansiedade por separação, uma delas é o latido. Né? Mas eu já falei sobre isso em outra aula, né? Arranham a porta, uivam, choram, latem e não param de latir. Só que acontece, né? O cachorro latiu, o dono voltou e afagou, ou deu uma recompensa, ou deu um ossinho, ou deu uma comidinha, ou simplesmente falou o nome dele. Mas eu quero depois dar o caminho que vocês têm que seguir, tá? Primeiro eu estou dando aqui os gatilhos do latido, tá? Então cães latem por solidão porque, né, não nasceram para ficar sozinhos. Então é uma situação que eu tenho que repensar a forma que eu abordo ele. E se você identificou o latido do seu cachorro como essa questão aqui de solidão, né, eu vou dar uma dica aí logo após. Outra situação que eu intitulei aqui, meus queridos tutores, é a questão do tédio, sedentarismo canino. Olha só, cães sentem tédio, né? Cães podem ser sedentários? Sim, gente. Muitas vezes, se você não criar um cronograma lá, juntamente com esses membros da família aqui, seres vivos, que têm suas necessidades próprias, e uma das maiores necessidades é o quê? É o gasto de energia diariamente. O que acontece? Cães entram em... Eu não vou falar essa palavra, porque ela não se encaixa na espécie canina, depressão, tá? Depressão quem sente são humanos, né? Tédio se encaixa, sedentarismo se encaixa, porque eu vejo muito hoje, né, pela nossa vida
ser corrida pra caramba, né? Muitas tarefas diárias de toda a família, muitos cãezinhos aí fazendo um passeio por semana, 2 passeios por semana, né? E muitas vezes não é nem um passeio, né? É esse tutor descer do prédio, do 2º andar, pelo elevador e levar o cãozinho fazer xixi cocô na primeira esquina. Então isso não é uma migração, isso não é um gasto de energia. O cão tem que vir para casa, tem que vir com esse grau de ofegância, Gente, eu postei para vocês aí, e quem me acompanha sabe, né, a ordem certinha dos pilares da psicologia canina. Quando eu sigo os pilares da psicologia canina na ordem certa, exercício, disciplina, autopreservação e afeição por último aqui, não invertendo a ordem, os cães que a gente tratou, né, e quem seguiu essas dicas, seja no meu curso, né, presencial, seja no meu curso online, seja nas minhas dicas de caixinha de perguntas, seja agora também no canal do YouTube, né, quando tu compartilha dicas assim, são dicas que eu pratico, não que eu ensino na teoria, é que eu pratico. Se vocês olharam meus últimos agora stories que eu publiquei e os meus 2 vídeos que eu publiquei no Rio, se você não viu ainda, dá uma acompanhada lá. Cara, vamos dizer assim, todos os dias eu faço exercício com a minha matilha. Gente, a minha matilha são 8 cães. 8 cães, tá? Então, muitas vezes eu vejo tutores com um cachorro que não tem nem energia muito alta, mas tem uma energia média, né? E aí o cão, ele tá ali, né? Misturando sedentarismo, tédio, pra virar o quê? Frustração. Cães frustrados despertam o gatilho do latido por não gastar energia. E na cabecinha deles o latido vai ser uma forma de relaxar. Vai ser uma forma de chamar a tua atenção. Então tudo isso a gente tem que repensar esses gatilhos. E o que eu mais vejo hoje são cães, né, que latem por tédio, por frustração, por sedentarismo. Então é a questão que eu mais queria falar para vocês hoje, até porque eu deixei ela por último, aqui dentro dos gatilhos do latido. Então sempre interprete assim: latido natural, ele vem porque é uma comunicação canina, mas ele cessa. Latido excessivo, ele tem esses gatilhos que eu acabei de passar para vocês aí. Alguém já tem alguma perguntinha aí? Pode mandar, galera. A Prof. Fê está acompanhando também, daqui a pouco ela já junta uma perguntinha aqui. Latir dentro do carro também é proteção? Pode ser interpretado sim como uma proteção. Tobias. Aqui o Tobias, né, nosso aluninho. Olha só, latidos dentro do carro, com certeza sim, pode ser sim por proteção, porque o cão interpreta, né, o interior do carro como território dele. E dentro dessa viagem vão acontecer vários fatos, várias situações, não de estresse, mas de distração. O pedágio, né, tu para numa sinaleira, muitas vezes né, o tutor está transportando o cão de uma forma errada, e isso eu falei na última aula. Então tudo isso desperta o quê? O gatilho de proteção nesse cachorro. Mas também pode ser por tédio também, lá embaixo, né? Não gastei energia desse cão, eu vou viajar na quarta, quinta-feira, e esse cão veio numa sequência de dias sem fazer nada, e aí coloquei no carro e fui viajar, tá vendo? Então o cão, ele tá frustrado. Então qualquer coisa que se movimente, ele vai usar o recurso dele. Então sim, Tobias, pode ser por situação de proteção, mas pode ser por tédio também. A Prof. Fê se aproximou aqui, então quer dizer que o B tá dormindo, daí ela vem me ajudar. Então, tem alguma perguntinha, Fê, que tu pode... A Elô colocou: os meus correm dentro de casa. Que tu falou sobre... Proteção. Não, gastar energia do cão. Sim. Ela colocou que os dela correm dentro de casa. Isso seria uma forma de gastar energia? O correr dentro de casa, ele seria 10, 15% de um bom gasto de energia. Tá? Eu vou botar menos, 10%. Na minha opinião, Elô,
Elô, minha querida, seria 10% os cães correrem dentro de casa. Seja dentro de casa, no ambiente dentro de casa, ou seja no teu pátio. Cães nasceram para explorar, para migrar, para descobrir, para conhecer, né? Então, quando a gente limita eles olha só, por mais que a gente more num castelo, não será espaço suficiente, né? Porque eles querem sair com o líder. Eles querem que você lidere, eles querem que você leve eles para o mundo. E quando você faz um passeio mais ritmado, na frente, o cãozinho bonitinho atrás, seguindo você, é um gasto extremo de energia. Energia física e energia mental. Evolução Dog Walker. Latido na hora do medo é desequilíbrio ou defesa? Pode ser, não é que pode ser, é os dois para mim, é os dois, porque ele entra num grau de medo, então ele vai entrar em defesa, porque até então aquele cão tem baixa autoestima, não está usando o seu último recurso, que é os dentes, e entende que aquele latido pode afastar o possível agressor ou a possível situação que está deixando ele inseguro, com falta de confiança naquele momento. Ele Né? ainda não entrou em defesa total porque não mordeu. Que nem a Fê comentou aqui. Ele ainda não entrou em defesa total, mas ele tá latindo para trás, né? Porque muitas vezes o latido em excesso, num grau de desequilíbrio também total, muitas vezes aquela possível situação, ela se afasta. Seja uma pessoa, seja um cachorro, seja um gato, seja o que ele está vivendo, seja um carro, seja o que for. Então afasta. Então ele interpretou o quê? Aquele latido afastou. Então eu não precisei usar o meu último recurso. Agora, se essa pessoa, vamos dar um exemplo de pessoa, invadir mais, eu posso usar o último recurso. Mas eu intitulo como as duas situações juntas. Proteção, né? Ele está se autoprotegendo, né? Autopreservação, né? Mas ele está em desequilíbrio. Feito, me dá um pouquinho de... Sim. Né? Eu tô bico seco aqui, eles estão na minha frente aqui e não me... A parte colocou o seguinte: o ideal é passear com o cão diariamente, ou intercalar com brincadeiras com o cão também é válido para o cão não ficar estressado? Nossa! Perdão. Muito válido. Busque drenar a energia do seu cão, aquele cão com tédio, que já não vai ser mais com tédio a partir da aula do Rudinho aí. Olha só, com situações diferentes. Eu tava acabando de falar dos meus últimos stories, ou nos vídeos do Rios lá. Gente, tem tanta situação para você fazer. Um passeio, né? Um passeio bacana em locais diferentes. Só essa semana eu levei os meus cães, né, em várias situações diferentes, em trilha no meio do mato. Às vezes eu vou numa pista atlética andar de skate, às vezes eu vou fazer uma estrada de bicicleta, às vezes eu vou correr, às vezes eu vou jogar bolinha num campo diferente, né? São situações de ambiente diferente. Isso enriquece, né, a bagagem, né, do cérebro canino. Isso enriquece os arquivos que a memória associativa dele está mandando para dentro, né? Mas por quê? Porque você diversificou. É que nem muitas vezes tu fazer um enriquecimento ambiental com comidinhas, né? Pro cachorro que tem ansiedade por separação. Tu fez algo novo, tu tomou uma atitude nova. Então isso é que faz mudar um comportamento de um cachorro. A sua atitude nova. Então é muito válido você fazer um passeio na segunda, levar pra creche Espaço Pet da Prof. Fê na terça, na quarta você jogar uma bolinha, na quinta você andar de bicicleta lá no Parque dos Diques em Lajado, e na sexta vir para um hotel em Gramado e fazer uma live e de noite jogar uma bolinha na piscina. Gente, ou uma natação. Isso, Rudinho, mas eu não tenho tempo para tudo isso. Cara, mas eu não estou falando em você fazer isso 2 horas por dia. Muitas vezes 20 minutinhos bem pegado numa situação que você consiga liderar o seu cão e gastar energia, já será o suficiente. Né, Fê? Mais alguma? Dependendo do porte e energia do cão, né? Que nem a Fê falou, dependendo do porte da energia do cão, você já mata essa cobra ligeirinho, né? Mas basta ter o quê? Né? Esse comprometimento e principalmente atitude. Né, Fê? Aqui, Simone. A Simone botou o seguinte:
Passeio 2 vezes no dia, faço enriquecimento ambiental, brinco de jogar os brinquedos, levo pra creche e ainda assim meu shih tzu não para de latir. Tá, te entendi. Então nós vamos para essas questões agora, tá? Agora. O que eu quero falar aqui para vocês, já encaixando essa pergunta, reivindicar. Se você... Agora, lê de novo, Fê, mais pertinho aqui. Olha só tudo que essa tutora faz e mesmo assim o cão ele continua latindo em excesso. Então já não é um latido natural. Passeio 2 vezes no dia, faço enriquecimento ambiental, brinco de jogar os brinquedos, levo pra creche. Olha só. Então é um cotidiano rico em necessidades supridas caninas, tá? Show de bola, parabéns. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu não posso permitir que um cão, até porque pela memória associativa dos cães, gente, memória associativa dos cães, ou eles podem fazer, ó o Milo aqui, ou eles não podem fazer. É assim que eles não têm meio termo, tá? Não é, agora eu vou sair para ir jantar. E aí lá na metade, não vou mais. Não, eles saem. Ou eles não vão, tá? Então são situações, né? Ou pode fazer ou não pode fazer. No meu ambiente, você latir em excesso não pode. Então a primeira coisa é que eu me condiciono. E eu me condiciono, né, a parte de expressões humanas. Para mim poder reivindicar essas situações. Mas reivindicar, gente, não é se descontrolar. Ficar com raiva, com ódio, gritar, chamar o nome do cachorro no momento que ele está latindo, né? Jogar algo nele, jogar água nele, ou pior de tudo isso, e aí vai mais uma dica para os adestradores do positivo, que eu adoro, dar um petisco pro cachorro na hora do latido. Meu Deus. Vamos interpretar a situação da seguinte forma. O cachorro, ele está latindo para uma situação, ele não para. Muitas vezes não foi nem a campainha que ainda seria uma desculpa tolerável. Bateu a campainha, tu latiu, tá chegando gente, beleza, tudo certo, né? Mas nem na campainha, se continuar, eu vou lá e vou corrigir, tá? E vou ensinar como eu faço. Olha só. Mas o cão ele já ouviu uma situação que você nem sabe o que está acontecendo e ele não para. Exemplo aqui da nossa tutora, tá? A Simone? Uhum. O exemplo da Simone. Então, e aí você faz tudo isso. Ou que nem, né, o adestramento positivo recomenda. Ele parou de latir. Olha só. O cachorro tá latindo. Bau, latindo. O que o adestramento positivo diz? Que a gente tem que esperar o cão parar de latir para depois chamar ele e dar um petisco e fazer um carinho na barriguinha dele. Isso, né? Eu vejo vários profissionais de nome bem pesados aí instruir os tutores dessa forma. Mas aí eu faço a pergunta aqui. E se esse cão é igual ao da Simone e não para de latir por nada? 1 hora, 2 horas, você sai de casa, vem lá a ligação do síndico, Rudinho, vem buscar o meu cachorro, que nem foi a Fábio. Que nem foi a Fábio uma vez. Vem buscar os meus cães aqui, porque né, os vizinhos me ligaram porque eles estão latindo em excesso e não param, já 3 horas latindo. Será que o tutor vai esperar 3 horas para dar um petisco e fazer um carinho na barriga? Não dá, né, gente? Não dá. E mesmo que o cão lata 5 minutos e pare e você utilize da recompensa alta, porque os cães têm níveis de recompensa, alta, média e baixa, alta, alimento, média, carinho e baixa. Ok, muito bom, Milo, tá? Você está recompensando ele numa situação que o cérebro dele está instável. Agora eu vou ensinar do ponto de vista da psicologia canina de César Millan. Olha só. Aqui a gente colocou um pedestal improvisado, tá, gente? Se vocês verem o meu pedestal aqui, vocês vão rir pra caramba, mas tá funcionando. O que interessa é que vocês me veem e o meu áudio tá bom. Vamos dar ali. Olha só. O cão, vamos lá. O cão tá latindo pra campainha, pra porta. Latindo em excesso, não para. Aqueles latidos contínuos, tá? Segundo a psicologia canina, o que acontece? O cão tá com a mente instável. É óbvio
É óbvio, em qualquer técnica você tem que saber que o cão está com a mente instável, ele está latindo. E aí, se eu for lá pagar ele ou esperar, né, ele parou de latir, latiu por 3 minutos e cessou por 3, eu chamei ele e paguei. O que eu estou recompensando? Eu quero que vocês que me sigam e que me seguem, melhor dizendo, escrevam aí agora, para mim, agora. O que a gente está recompensando se paga o cachorro antes de reivindicar, antes de corrigir o cão que late por 10 minutos seguidos e depois eu utilizo essa técnica? Eu quero que vocês me escrevam aqui agora. E a Fê vai ler para mim aqui. O que vocês estão... o mau comportamento. Aqui, ó. A Ruby acabou de escrever, né? O mau comportamento. Parabéns, é isso que eu penso também. Vamos lá, gente. Vamos interagir. Escrevam para mim aí que a gente vai ler aqui para vocês. O que vocês interpretam? Sim, a Magda escreveu com propriedade aqui, reivindicar o espaço. Mas Magda, o que a gente está recompensando, né, quando o cão está com a mente... Nessa hora. que aquilo está certo. O Fernando, recompensando o mau comportamento. Gente, vai dar unanimidade. Reforçando o latido. Vai dar unanimidade. Tava me fugindo essa palavra. Unanimidade. Gente, não é porque... Eu sei que muitos aqui, né, são meus alunos do curso completo de Psicologia Canina. Mas mesmo quem começou a me seguir agora, vamos pensar como os cães. Tenta vir pra cá. Ó. Tenta pensar como um cachorro agora. Ou associar como um cachorro. Eu tô latindo. Aí eu cessei. E os cães têm a capacidade de pensar de 3 a 20 segundos. Segundo positivistas, o silêncio, mas segundo a psicologia canina, o mau comportamento. Olha aqui, ó, o Saducão escreveu, né? Segundo os positivistas, o silêncio. Tá, mas mesmo no silêncio a mente está instável. Mesmo no silêncio a mente está instável. Bau, tô no silêncio. Mas qual foi o meu último recurso? O latido. Tu me pagou. Porque tá dentro de um curto espaço de tempo a recompensa. Sem troca e sem redirecionamento, sem reivindicação. Então, quando eu falo em psicologia canina, não é que eu não vou dar o petisco. Muito pelo contrário. Mas antes disso eu vou agir de cachorro para cachorro. O que um outro cão faria numa situação dessa? Quando ele é incomodado pelo latido. E eu vejo muito lá na matilha agora a Atena fazer isso. A Atena é minha filhotona de labrador. Sempre que ela quer brincar com um cachorro novo e o cachorro mostra os dentes para ela, ela começa a latir. Latir. Já viu esse comportamento, Fê? Latir em excesso. Gente, eu vou filmar isso para vocês. Eu tô dizendo aqui, ó, que eu respeito todas as técnicas. Respeito. Mas não comungo de muitas delas. Não concordo com muitas delas. É só você observar numa matilha como eles fazem. É simples de observar, né? Isso é psicologia canina. Por isso que eu digo, gente, o adestramento, meu Deus, eu sou adestrador. Eu amo adestrar cães. Mas é um complemento de situações graves que a gente trata com psicologia canina como alicerce, tá? E aí, o que acontece? Quando o cão está com a mente instável, mesmo você... mas eu estou premiando o silêncio. Mas a mente instável, eu estou premiando o latido. O silêncio é aquela fração de segundo que ele parou. Mas ele já vai voltar de novo, porque está sendo recompensado por uma situação de recompensa alta. Então, eu reivindico antes. Porque no caso da Atena, ela começou a latir para um cachorrinho que veio para nós, novo de hotel. E o cachorro mostrou os dentes para ela. E ela continuou latindo, importunando aquele cachorro. O que aquele cachorro fez? Depois que mostrou os dentes. Mostrar os dentes já é apresentar armas. Tipo assim, eu não estou gostando. Que seria o nosso... Ou mostrar os dentes, porque o cachorro ele mostrou os dentes e rosnou ao mesmo tempo. Ele... né? Foi uma situação conjunta de expressões ali. E o que acontece? Ela continuou. Qual que foi o próximo recurso que o cachorro usou? A mordida. Mordeu o focinho dela. Não chegou a pegar porque ela tirou. Pegou de raspão. Gente, a gente acompanha muitas matilhas interagir. E a gente vai lá e faz a mesma coisa. Então, o que a Maga escreveu está totalmente com propriedade aqui. Ó. Morde e reivindica. Sim,
tá lá latindo em situações que eu intitulei aqui, por exemplo, né, latir no passeio. Muitas vezes a ferramenta que você está usando no passeio, ela não está sendo, vamos dizer assim, né, não está tendo a intensidade certa, né, para chegar essa informação, né, de reivindicação ou de mordida ou de correção em cima do cão. Por exemplo, o cãozinho de pequeno porte que está usando lá um peitoral, ou de médio porte, usando um peitoral e late. Tu pode puxar a guia no peitoral, não vai acontecer nada. Não vai redirecionar o cão daquele comportamento de latido em excesso para um comportamento de calma e submissão, ou seja, tranquilidade. Então, os cães que latem em excesso, eu já recomendo você trocar a ferramenta. Usar uma ferramenta no pescoço, seja uma guia unificada ou cordinha simples, que eu sempre falo, seja um colar de enforcador, um colar de grampo, não importa, tem que vir para cá e essa ferramenta tem que ter uma intensidade conforme o porte do cão. E essa intensidade, ela vai muito da sua condução, do seu tranquinho, quanto àquela situação para você redirecionar, né, aquele comportamento de latido em excesso. Então, se o cão late em excesso no passeio, reveja a sua ferramenta de passeio. Fih, eu tenho minha cordinha aí? Tá dentro do carro. Então, por favor. A Fih vai pegar pra mim. Né? Depois eu posso, no fim da aula, só dar um exemplo de cordinha, tá? Então, reveja a sua ferramenta de passeio e a sua postura quanto à correção. Né? A correção que eu digo é aquela puxada de guia. E essa semana eu tive uma perguntinha lá na caixinha de perguntas, onde teve essa situação. Rudinho, eu posso fazer uma migração, deixa eu ver se eu me lembro, gente, uma migração do colar de grampos para uma cordinha unificada, né? Tô tendo dificuldade quanto a isso. Eu falei, totalmente, porque para mim a escalada de ferramentas, né, de passeio, de adestramento, ela começa, né, na coleira, né, cães de energia mais baixa, o próprio peitoral, né, que não tenha poder de tração e não estão em desequilíbrio, né? Depois ela pode migrar para uma cordinha unificada que tenha essa soguinha na ponta, que a gente intitula também de enforcador, mas é só o nome, tá, gente? A gente não usa isso para enforcar cachorro, nunca, tá? Você pode, depois da cordinha unificada, ir para um colar liso, né, de enforcador, que é aquele estilo corrente, depois para um colar de grampo, né? Mas o colar de grampo é uma ferramenta muito eficaz também, e a diferença do colar de grampo para o colar enforcador liso é que a pegada dele de tranquinho, de tranco, o colar de grampo ela simula a mordida no pescoço de um cão mais dominante. Né? Mas recomendo todas as ferramentas, e não é a ferramenta que machuca o cachorro ou algo assim, né? É a questão da gente buscar o conhecimento para saber usar a ferramenta, tá? Então, você que tem um cãozinho que late muito no passeio, reveja a ferramenta e reveja essa correção da forma, que forma você está fazendo. Vou criar conteúdos, muitos conteúdos de passeio, né? Apresentação de ferramentas, essa situação de como que eu corrijo, quantos recursos eu corrijo, quantos recursos eu tenho no passeio para corrigir o cão, né? Inclusive com esse tema que a gente está discutindo hoje, que é latidos em excesso. Então, se você tem um cão que late no passeio, reveja essas situações que eu falei aí, tá? Se você tem um cão que starta esse latido em excesso num pátio, gente, eu falo assim, né? Depois que você interpretou que forma de latido, né? Que eu falei antes quais são os gatilhos, eu interpretei do meu cão. E se eu tô fazendo tudo aquilo que a Simone, uma tutora exemplar aqui, colocou, de gastar energia, né, de buscar essa qualidade de vida sem sedentarismo para o nosso cão, sem tédio, sem frustração, isso aqui eu estou ensinando reivindicações depois que você fez tudo isso, tá? Não adianta ir lá, né, uma vez por semana, o meu cachorro late no passeio, beleza. Vou caminhar
Na quinta-feira que me deu uma vontade, vou botar a cordinha, o Rudinho ensinou que tem que dar um tranco assim, aí ele não late mais, sei o quê. Não. Qualquer dificuldade, qualquer questão canina tem que ter continuidade de treino para o cão absorver a sua condução, a sua atitude e qual a postura que ele tem que adotar a partir de tudo isso. A partir de tudo isso. Então é um conjunto de situações novas que você vai fazer. O que eu estou ensinando aqui é as últimas situações, tá? Então se o cãozinho late no pátio, eu vou reivindicar. Se for um cãozinho de porte, né, porte médio, porte pequeno, a gente vai estar usando mordidas de ponta de dedo no ambiente que o cão esteja latindo em excesso. Ah, mas é por proteção? Que nem eu falei antes, eu não faria. Agora, o cãozinho tá lá, fiz tudo aquilo, né, que estava dentro do meu tempo e que o Rudinho intitulou que seria bom para gasto de energia para o cão não entrar em frustração, beleza. Mas mesmo assim ele tá latindo lá na porta. O que acontece? Eu vou me direcionar até onde o cão está, até naquele local que o cão está em alerta, vou usar pontas de dedo firme e vou mordê-lo no corpo, seja com uma mão, seja com as duas. Por quê? Lembra do exemplo da Atena que eu acabei de falar? Só que eu associo essa mordida e essa reivindicação com um som, né? O cachorrinho que chegou no hotel, ele rosnou e mostrou os dentes, claro, né, gente? Na psicologia canina tu não vai, o teu cão latindo lá, não, eu não estou mostrando que tu tem que ser um cachorro indefinitivo para outro cachorro. A psicologia canina, ela criou recursos, né, que o humano utiliza, que são justíssimos, né, para você liderar o cachorro. Então, eu utilizo pontas de dedo firme, junto com um som sempre que eu encostar no cachorro na situação que eu não esteja gostando, que eu não esteja confortável. Mas lembre-se que você não pode entrar em raiva, em irritação, em ódio, em desconforto total com aquela situação. Ó. Fator surpresa. Chega no cão. Muitas vezes sem ele ver. E reivindica. Mordidas de pontas de dedo, elas vêm firme, mas ela é mais com jeito do que com força. Isso aí é outra situação que eu vou levar lá pro nosso canal do YouTube e vou criar conteúdos aí de 8 a 15 minutos mostrando, né, como é que eu faço na prática essa situação. Mas antes eu reivindico. E não é um empurrado, né? É um tocado. Né? Vocês devem ter visto aí inúmeras vezes nos programas do César essa situação de reivindicação, né? E eu utilizo a psicologia há mais de 10 anos da minha vida e foi o que mudou a minha vida e a vida de muitos cães e tutores, foi a psicologia canina. Né? Não teve outra, né? Tanto é que eu deixei de fazer outras situações, né, dentro do adestramento, né? A questão de construir cães de obediência avançada, construir cães de show dog, construir cães de segurança, construir cães de faro especializado. Por quê? Fiquei dentro da psicologia canina. Porque foi a única forma que eu encontrei dentro do mundo de muitas técnicas da sinofilia, do adestramento, para poder ajudar e equilibrar o cachorro, que nem o próprio César diz, e treinar o tutor. Então, por isso que eu estou até hoje e eu me encantei com a técnica, né? Porque dá muito resultado. É comunicação de energia, é comunicação de expressão corporal. Ela não é verbal, é movimentação, é usar os recursos que eles têm, muitas vezes contra eles mesmos, né? Porque se tu morde, eu te mordo também. Ação, reação. Então tudo isso a gente foi, no decorrer de 10 anos aí, reabilitando inúmeros cães. Perdi o número, tá? É só vocês acompanhar lá no meu antigo Facebook, acompanhar no meu Instagram, no YouTube. Então tem inúmeros depoimentos aí de tão quanto foi importante, né, a gente fazer essa técnica da psicologia em cima de casos muito graves, tá? Então, gente, se o cão tá no pátio, por exemplo, que eu estava falando,
É reivindicar, é ir até ele, morder, se posicionar naquele espaço que ele está e reivindicar. Passa, teu lugar, usar palavrinhas curtas, monossílabos, onde você tire o cão de um ponto A, através da tua reivindicação de psicologia canina, e leve ele para um ponto B. Então ele perdeu aquele território, ele não precisa latir lá, aquele território é meu, é do líder. Então assim que eu vejo essa situação de reivindicar. Latir dentro de casa, da mesma forma, dentro da casa, dentro do AP, as formas de reivindicação, elas não mudam, só vai mudar o espaço que o cachorro estiver. Se ele estiver no pátio externo, e você também se incomoda, por mais latido de proteção, eu me incomodo, Rudinho, 3 horas da manhã tá lá o cachorro latindo, então você vai ter que reivindicar o espaço do portão, o espaço da garagem, o espaço da grama, você vai ter que intervir, vai ter que ir até o latido do possível guarda ali, que é o cachorro, né, e reivindicar e fazer ele se afastar. Quanto mais você morder e fazer ele se afastar daquele ambiente que starta o latido, próximo da campainha, do interfone, mais liderança você está exercendo, tá? Udinho, mas ele voltou. Cada vez que ele voltar e latir de novo, a minha intensidade de correção ela aumenta. Então eu vou testando, eu vou vendo o grau de intensidade, até chegar uma hora que eu vou morder com uma intensidade mais alta, que muitas vezes o cão ele sinta e veja que aquilo ali está errado e aquilo está entrando em desarmonia minha, dele, vizinho, síndico, etc e tal. Mas tá. Aqui o Sado, o cão botou: eu tive que acordar de madrugada e às 5 da manhã para ir corrigir a minha cachorra no portão quando late. É muito empenho, ele botou, né? Demorou 2 semanas e hoje ela só observa e entende que não é o lugar dela. Salva de palma! Olha aí, ó, show de bola, mas é esse comprometimento que temos que ter, meus queridos. Sejam vocês profissionais da área, o Saducão tá fazendo um baita trabalho, eu acompanho os vídeos dele. Hoje deixa ela tirar, amanhã não. Gente, ele acabou agora de avalizando tudo que eu falei num depoimento aqui, ó. É o nosso comprometimento, é a nossa atitude em querer mudar aquele comportamento. É que nem nós lá, né, Fê? Às vezes vai chegar lá um hotel, né, ou um cãozinho que não conhece. Eu sempre digo, né, a Fê diz pra mim: amor, que ele não conhece a regra. Tu fala, né, Fê? Não conhece a regra. Eu vou lá e mostro a regra. Ele não conhece o limite. Vou lá e mostro o limite. Mas por quê? Porque o que eu penso? Durante o dia, lá no Espaço Pet, eles têm inúmeras atividades diferentes o dia todo. É banho de piscina, é natação, é andar de bicicleta, fazem esteira, recreação com a Prof. Fê, brincam de bolinha, enriquecimento ambiental, tem de tudo. É um espaço bom para cachorro. Aí lá 3 horas da manhã, que nem disse o Sadocão aqui, o cachorro... meu querido, entendem? Mas porque ele faz né? isso em casa. Né? Mas por quê? Porque ele traz isso, né? Esse comportamento, né, indesejado da sua casa. Só que na sua casa, muitas vezes não tem regra, não tem limite, não tem nenhum tipo de restrição. Quando o cão vai lá para nós, seja para hotel, creche ou comportamento, ele tem que entrar na regra da minha matilha, na regra do meu bando, na regra da minha liderança. Mas, diferente do que muitas vezes fazem em casa, ou o que não fazem em casa, na questão de suprir as reais necessidades caninas, e eu digo que o exercício é o principal pilar, eu faço tudo isso. E aí, mesmo assim, por o cão estar em desequilíbrio, ainda ele vai usar o recurso. Aí eu corrijo. Então, gente, olha só. São situações de reivindicação. Deixa eu ver aqui. Latir por situações diversas, tá? Botei como última situação aqui. Aquele cãozinho que por qualquer situação ele late. Eu uso, que nem eu falei pra vocês, esse fator surpresa. Esse fator surpresa. Muitas vezes eu chego a me posicionar. O cãozinho tá latindo ali. Um latido clássico. Estamos jantando e o cão tá do lado
latindo para você ou para sua visita. Gente, é reivindicar o espaço, né? Tem espaço que a gente vai até o cão, né? Tá latindo lá, morde, reivindica e faz ele se afastar daquele espaço. Mas tem espaço que você está já posicionado e o cão vem até você e late. Por isso que eu coloquei situações, né, diversas. Na situação do alimento, por exemplo. Então você levanta, morde, teu lugar. E faz o cão se afastar daquela zona do poder, ou seja, a mesa de alimentação. Hein? Quanta coisa, hein, gente? A gente está batendo quase 1 hora aí, tá? De aula hoje. Sempre digo que eu adoro vir aqui. A gente bateu aí 41 pessoas na sala de aula. 50 bateu, tá vendo? Eu tava tão concentrado no conteúdo. Gente, vocês estão de parabéns. Vocês sempre conseguem atingir aí uma audiência muito bacana, né? 50 alunos é 50 alunos numa sala de aula. Eu fico muito feliz com tudo isso, tá? Lembrem, gente, que essa aula aqui de hoje sobre latidos em excesso, né? Ela vai lá pro nosso canal do YouTube, tá? E vai também pro nosso grupo de Telegram. Então amanhã quem olhar os meus stories vai estar o link lá. Se quiser me mandar no direct também, Rudinho, eu preciso da aula de latidos, não assisti toda, tinha um compromisso, pode me chamar no direct também, eu vou estar enviando o link aí, né? Mas fico muito feliz sempre em poder compartilhar muito conteúdo com vocês. O Mylon ainda não comeu. Mylon, opa! Aqui, ó, vamos pegar o Mylon aqui. Mylon, aqui, ó. Aí. Calma. Aí. Pose. Vai. Pose. Aí, garoto. Não sei se vocês estão vendo o Mylon aí. Calma. Vamos autorizar aqui. Espera mais um pouquinho. Assim, mais um pouquinho. Vamos autorizar. Aí, garoto. Muito bom. Ele não tinha comido ainda, o meu menino live aqui. Gente, por aqui vamos continuar desse jeito aqui, ó. Equilibrando cães e treinando pessoas. Tchau. Beijo.